Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 28 de agosto. Hoje comemora-se o Dia Nacional dos Bancários e também Dia Voluntário e o Dia da Avicultura, ou do avicultor. Queremos parabenizar a todos os bancários, voluntários e avicultores. Queremos também lembrar aos nossos telespectadores que nós estamos trazendo aqui, a partir desde ontem, as mensagens que foram transmitidas durante a 7ª Conferência Teológica, realizada de 27 a 29 do mês próximo passado, na Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. O pastor Tiago Santos foi o orador, um dos oradores que esteve trazendo a ministração da Palavra de Deus. O tema foi sobre a Palavra de Deus, a inspiração, a inerrância da Palavra de Deus. Para aqueles que estiveram participando, foi muito edificante. Para você que não teve a oportunidade de ir, está agora recebendo em sua própria casa, onde você está, aqueles estudos que foram ministrados. O pastor Tiago Santos, ele é diretor da Fiel, editora Fiel, conhecidíssima em todo o nosso país. Tem editado livros realmente bastante edificantes para a edificação do corpo de Cristo. Então você vai ouvir logo mais o pastor Tiago Santos trazendo a continuidade desta série de estudos ministrados durante a 7ª Conferência Teológica. Antes, porém, desejamos fazer uma oração. Agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo. Pai, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, Senhor, por esta manhã, quando nós despertamos mais uma vez para recebermos a Tua Palavra, que Tu se dignes de abençoar e falar ao coração de cada telespectador, através de toda essa exposição da Tua Palavra, de modo que aqueles que estiverem recebendo nesta manhã esta mensagem, eles sejam fortalecidos, eles sejam edificados e realmente aquilo que vamos ouvir, Senhor, sirva de alimento para o nosso coração, para a nossa alma e para o corpo de Cristo que é a igreja. É o que eu te peço mais uma vez, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sabe o que você tem no Salmo 119? Você tem um poema de amor, uma declaração de amor. Você já fez alguma declaração de amor para alguém? Talvez no seu passado, talvez agora, nesse momento da sua vida. Você já escreveu num papelzinho, num bilhetinho? Às vezes a gente escreve algumas coisas, e passa algum tempo e a gente olha aquilo que escreveu e dá até uma vergonha, Fica meio brega, fica meio esquisito, fica meio estranho. Mas, de alguma maneira, aquilo expressa uma verdade do coração da gente, um sentimento verdadeiro que a gente tinha e que a gente quis registrar. Bem, o Salmo 119 é isto. O Salmo 119 é um bilhete de amor, é uma carta de amor, é uma carta de amor do salmista, provavelmente de Davi, fazendo a sua declaração de amor a Deus. As Escrituras, ele demonstra todo o seu amor a Deus, declarando o seu amor às Escrituras, declarando o seu amor à palavra. E todo o Salmo 119 é um acróstico, uma poesia muito bem construída, muito inteligente, em que cada estrofe é iniciada com uma letra do alfabeto hebraico, com paralelismos, em que uma sentença diz uma coisa e a sentença seguinte confirma aquilo que foi dito em seguida. Portanto, utilizando os recursos mais sofisticados da literatura hebraica daqueles tempos idos. Provavelmente Davi é o autor deste salmo, portanto, escrito há 3.000 anos, esta carta de amor que fala da relação do salmista com as Escrituras, da relação dele com a Bíblia, que é uma relação de amor, de encanto, de dependência, de devoção, de fervor, por tudo quanto Deus fez e falou aos homens nas Escrituras. Porque o Salmo 119
é uma celebração da Bíblia, é uma celebração da lei de Deus. O salmista, que é alguém de alma muito sensível, ele tem uma percepção muito aguda da beleza das Escrituras, e então ele faz essa poesia, esta carta, e inspirado pelo próprio Espírito de Deus, ele registra esse amor que ele tinha pelas Escrituras, esse encanto que ele tinha pela revelação de Deus, pelo fato de que Deus se comunicou com os homens, neste salmo. E ele vai enaltecer a Bíblia em todas as estrofes desta poesia. Ele vai chamar a Bíblia de lei, ele vai chamar as Escrituras de testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, palavra, caminho, testemunho, fidelidade. São algumas das expressões que ele usa para fazer referência à Bíblia, à palavra, tudo quanto ele tinha até aquele momento, é claro. E ele vai dizer que lei, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, palavra, caminho, fidelidade, que a revelação de Deus, que esta palavra é inspirada pelo Espírito de Deus, é poderosa. Ela tem a capacidade de transformar mentes e corações. Ele diz que ela é capaz de sustentá-lo. Na sua poesia ele diz que a Escritura, os testemunhos de Deus sustentam-no nos momentos difíceis, nas dúvidas, nas tormentas, nas tempestades, na confusão, nos dramas, nos dilemas. Ele encontra sustento, apoio, esteio, suporte nas Escrituras. Ele vai dizer ainda que as Escrituras são capazes de iluminar o seu caminho, quando ele tem dúvidas, quando as coisas estão confusas, quando ele não sabe que decisão tomar, quando ele não sabe que caminho seguir, quando muitas ideias estão povoando a sua mente, de modo que ele agora não sabe exatamente qual delas ele deve adotar, abraçar, quando ele é bombardeado de sentimentos contraditórios, é a Escritura que vai iluminá-lo, vai iluminar a sua mente, vai apontar o caminho. Mas ele vai dizer ainda mais, que a Escritura é capaz de encorajá-lo, se ele está fraco, se ele está abatido, se ele está machucado, se ele está magoado, se ele está acuado, se ele está ferido, as Escrituras vão socorrê-lo. Ele diz que as Escrituras ainda são capazes de nutri-lo, se ele está faminto, se ele está desnutrido, se quem sabe na sua trajetória ele deixou a Bíblia de lado, não se alimentou daquilo que Deus fala por meio da pregação, do ensino, se ficou raquítico espiritualmente, as Escrituras serão o seu alimento, serão a sua fonte de nutrição e força. Ele diz que as Escrituras ainda vão ensiná-lo. O salmista diz isso nessa poesia, nessa carta de amor, que a Bíblia ensina, que a lei, os testemunhos, os preceitos de Deus são o seu mestre, de modo que ele não será confundido por ventos de doutrinas, por ideias inovadoras, por coisas que gente famosa e importante fala às vezes dos púlpitos, que pastores conhecidos e cheios de personalidade, gente que tem eloquência, que sabe ensinar e que consegue captar a imaginação das pessoas, dirão, e ele vai dizer amém. Não, porque as Escrituras vão ensiná-lo e vão dar a ele uma coisa que se chama discernimento. Ele não será aquela vara verde que verga diante dos ventos, mas ele diz também que a Escritura vai corrigi-lo, porque às vezes ele vai se ver envolvido com seus pecados. Salmo 51 dá conta para a gente disso, não é mesmo? Lembra do Salmo 51? Uma confissão poderosa de pecado, em que ele pede inclusive que Deus volte a aquecer o seu coração com um amor que em algum momento ele deixou para trás. Ele vai dizer que essa Escritura santa é capaz de corrigi-lo no seu erro, na sua
tacanhice. Sabe o que é tacanho? Tacanho é aquela pessoa teimosa, aquela pessoa que ouve a exortação, que ouve a instrução, que ouve o ensino, mas não quer saber de nada dessas coisas, que faz as coisas do seu próprio jeito. E ele vai dizer que quando ele se percebe assim, porque mesmo o crente, conforme nos ensina Salmo 32 ainda, conforme nos ensina Romanos capítulo 7, ele ainda luta com as suas contradições, com aquelas coisas feias que ficam ali no coração e que às vezes arrastam o crente para o pecado, para o fracasso. Então, nessa poesia, na carta de amor de Davi, ele vai dizer que as Escrituras vão ensiná-lo, vão corrigi-lo, vão exortá-lo, vão colocá-lo no caminho direito, vão apontar o caminho que ele deve seguir. E é por isso que ele declara o seu amor às Escrituras, é por isso que ele declara o seu amor à palavra. Veja aqui o Salmo 119, verso 57. Eu queria a sua atenção para esse texto em particular. Olha o que ele diz aqui: o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Deus é a porção do salmista, e por isso ele quer guardar as suas palavras. Ele reconhece que as palavras vindas de Deus devem ser guardadas, ouvidas, obedecidas, aplicadas. Esta expressão, aliás, de que Deus é porção, é uma expressão muito importante nas Escrituras. Ela aparece em alguns outros lugares, como por exemplo no livro de Deuteronômio, no livro de Ezequiel, em Jeremias. A expressão Deus é a minha porção, que o salmista faz uso aqui, é algo que quer significar mais ou menos o seguinte: um soldado, quando ia para a guerra, depois de vencer um exército inimigo, ele podia recolher para si o seu espólio, ele poderia recolher o tesouro, os bens daquele exército que foi derrotado, podia pegar tudo para si, era direito dele, porque ele arriscou a sua vida, ele arriscou a sua saúde, ele arriscou a sua integridade em favor daquele país, da sua nação. Então, como recompensa, ele tinha direito ao espólio. Esse espólio, o tesouro do soldado, é isto que é utilizado na Escritura para falar de porção. Também porção, essa expressãozinha que está aqui, é utilizada para fazer referência à herança que um pai deixa para o filho. E naqueles tempos, herança era muito mais do que uma casa ou algumas dívidas. Herança é o nome, é a história, é a reputação, é a soma de todos os bens e de tudo quanto de bom aquele homem que partiu deixa para sua família, seus negócios. Então tem um significado muito grande aqui, a ideia de porção. É um tesouro muito grande. E o salmista então declara seu amor por Deus, dizendo que a sua porção, o seu quinhão na terra, o seu legado, a sua herança, o bem mais precioso, o tesouro de maior valor que ele tem, e aquilo que ele mais desejava em sua vida, era Deus. Deus é a minha porção, ele está dizendo. E qual que é o efeito de Deus ser a porção do salmista? Ele vai guardar a sua palavra. Agora, há um movimento cíclico muito interessante aí. Deus vem a nós, primeiro, por meio da palavra. E quando Deus vem a nós somos atraídos, como diz a Escritura, por cordas de amor, pela manifestação de Deus em nossas vidas, que se dá por meio das Escrituras, não é mesmo? Como falei, o Evangelho um dia chegou na nossa vida, transformou a nossa maneira de enxergar todas as coisas, mudou toda a nossa trajetória, e agora nós estamos aqui emanados como igreja, povo de Deus. Nós somos formados literalmente pelas Escrituras, pela palavra, pelo Evangelho Santo, e nós então amamos a Deus porque Ele veio a nós pela palavra, não é isso?
Eu vou pedir aqui, se você ama a Deus, faz o favor de dizer amém ou levantar sua mão. Amém. Muito bem. Se você ama a Deus, se Deus é a sua porção, se Deus é a sua herança, se Deus é o seu quinhão, e isso aconteceu porque Ele veio a você pela palavra, agora você vai guardar a palavra dEle. Então note esse movimento cíclico bonito que Deus estabelece nessa relação que Ele cria com os homens. Ele visita a gente pela palavra, produz em nós este amor por Ele, e esse amor que nós agora temos por Deus, fazendo dele o nosso quinhão e nossa herança na terra, vai nos levar de volta para a palavra. O salmista diz isto, a maneira dele manifestar o seu amor a Deus que é o seu maior bem na terra, o seu tesouro, é guardando a palavra. É isso que ele está falando aqui para a gente no verso 57. Eu amo Deus, ele diz, Deus é tudo para mim, então eu vou guardar a palavra dele, porque é na palavra que eu conheço Deus, é na palavra que eu ouço Deus, é na palavra que eu tenho comunhão com Deus. O salmista, o poeta, esse que ama e teme a Deus, que declara o seu amor por Deus nas Escrituras, ele que é conduzido e guiado por Deus, pela Santa Escritura, ele vai guardar as palavras de Deus, porque ama a Deus. E o restante deste salmo é justamente isto, é uma continuação linda da declaração de amor que ele tem para com Deus. Veja o verso 97 que ele diz aqui: quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. O verso 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. O verso 127 ainda ele dirá, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. E no verso 140 ele ainda diz, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Verso 143, os teus mandamentos são o meu prazer. Verso 159, considera o quanto eu amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Verso 165, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Muito bem, são dois pontos que eu estou trazendo para vocês aqui. Essa é uma mensagem bem simples. Deus falou com os homens, inspirou homens para registrar a sua palavra. Os homens que são alcançados por esta palavra, homens e mulheres, seres humanos alcançados por essa palavra, devem amar a Deus em resposta à revelação de Deus, à palavra inspirada. E se você ama a Deus, você vai guardar a palavra de Deus, você vai amar a palavra de Deus. É simples assim. Nós somos chamados como crentes a amar e valorizar as Escrituras. Foi assim que os nossos pais na fé no passado fizeram. Eu citei alguns aqui na época da composição das Escrituras do Velho Testamento, com os ataques ferozes e cruéis contra as Escrituras. Todavia, eles se mantiveram fiéis e ao custo da sua própria vida mantiveram e preservaram essa palavra. Os pais da igreja, no período apostólico, amaram e preservaram a palavra de Deus. Na Idade Média, os copistas, que guardavam as Escrituras, mesmo diante do ataque de bárbaros, que vieram destroçando tudo que tinha pela frente, nos reinos que caíam ali diante de novos que surgiam, guardaram as Escrituras. Os reformadores, eles, por meio das Escrituras, fizeram raiar de novo a luz, depois de muitas trevas. Pós-tenebras lux é uma das afirmações, um dos lemas da reforma. Depois das trevas, a luz, e a luz foi a redescoberta das Escrituras. Sola Escritura foi um dos lemas da reforma, somente as Escrituras. Os nossos pais puritanos, eles fizeram assim também, eles amaram as Escrituras e preservaram as Escrituras. Portanto,
se nós cremos que Deus realmente inspirou esta palavra, nós temos esta mesma santa e solene obrigação de amar as Escrituras e de preservá-las. No tempo dos puritanos, talvez século 17 por aí, 17, 18, tenha sido o período na história em que as Escrituras foram mais amadas, mais lidas e estudadas e reverenciadas e veneradas. Eles amaram as Escrituras, de modo que dos pequenos aos grandes, do homem do campo, do estivador, aos nobres, aos reis, eles tinham as Escrituras em altíssima estima, conheciam o texto santo e sagrado. E hoje, como que a igreja cristã lida com a palavra de Deus? Tá bom, não vou falar da igreja de modo genérico, porque a gente gosta de olhar para a igreja lá fora e falar que aquela igreja faz assim, aquele sujeito faz daquele jeito. Não, deixa eu perguntar para você, como é que você lida com as Escrituras? Qual a sua relação com a palavra de Deus? Os nossos pais reformadores, que preservaram ao custo de sua própria vida a sã doutrina, a própria Escritura, que nem podia ser traduzida na língua do povo, e alguns foram lançados às feras, outros foram queimados vivos, somente por traduzir as Escrituras. Eles que conheciam um texto bíblico de cor, quer dizer, de coração. Martinho Lutero, por exemplo, sabia todos os 150 salmos de memória. Eu lembrei aqui, no começo desta palavra, de Êxodo 19, e o texto que segue a Êxodo 19, é Êxodo capítulo 20, onde nós temos aquelas 10 palavras, chamadas também 10 mandamentos. Deus, naquele espetáculo que foi esta revelação, falou de modo que todos ouviram, não apenas Moisés, mas se você ler o texto você verá, todos no arraial ouviram Deus dizendo aquelas 10 palavras, e depois ele registrou numa pedra, que foi colocada dentro da arca. Será que a gente é capaz de lembrar de memória essas 10 palavras? Não precisa recitar aqui não, mas você sabe essas 10 palavras? Você medita nelas, como o salmista fazia? Você entende que nessas palavras nós temos a direção de Deus para a vida da humanidade? A gente às vezes faz algumas coisas contraditórias como crente, porque a gente admite que Deus é poderoso para fazer grandes mudanças na vida da gente, e que Ele é capaz de transformar a mente do pagão, levando-o à fé em Cristo, por meio de uma palavra, o Evangelho. Mas a gente não se esforça para realmente conhecer e manusear esta palavra revelada de Deus, articulando-a com discernimento, com conhecimento, de modo muito prático. Os crentes de hoje, muitas vezes, lidam com a Escritura como se ela não fosse realmente inspirada. Porque se a gente tem noção de que Deus mesmo fala com a humanidade por meio deste texto, como é que a gente não vai atentar para as palavras que Ele registrou? Como é que a gente não vai dar ouvidos? Se vocês estão dando ouvidos para mim, que não sou lá grande coisa, e digo isso com toda honestidade, a gente tem algo muito maior do que qualquer pregador, do que qualquer agente que Deus utilize, que é a própria Escritura. E a gente precisa então aprender a valorizá-la, a amá-la, a venerá-la, a expressar pela Escritura aquilo que Davi expressou também: eu amo as Escrituras, eu louvo as Escrituras, ele disse no Salmo 54, eu exalto as Escrituras, porque elas vêm de Deus,
porque é a palavra santa e inspirada de Deus. A Bíblia é um instrumento de Deus para a salvação. A Bíblia é instrumento de Deus para a santificação. A Bíblia é um instrumento de Deus para a preservação do seu povo. A Bíblia é um instrumento de Deus para o conhecimento de Deus. A Bíblia é um instrumento de Deus para a nossa esperança futura. Todo o nosso senso de autoconhecimento, nossa identidade como cristãos, todo o conhecimento que a gente tem de Deus, toda a esperança que a gente nutre no futuro, está aqui, na palavra inspirada. E a gente tem essa palavra inspirada na mão. Nos últimos 5 anos, 5 bilhões de Bíblias impressas no mundo todo. Então eu quero concluir esta nossa reflexão sobre a inspiração das Escrituras, convidando você a ter uma atitude de coração para com a Bíblia, como aquela que a gente vê no salmista, de amor e reverência pela Escritura, pelo fato de que Deus falou conosco, inspirou homens e mulheres para trazer-nos todo o seu conselho, para manifestar a sua vontade para o seu povo, em todos os tempos. Nós temos aqui registrada a vontade de Deus para o seu povo em todos os tempos. Nós somos convidados a conhecer esta palavra e a expressar por ela este amor, que deve ser um amor imorredouro, um amor verdadeiro, pulsante, entusiasmado, alegre, vibrante. Nós somos chamados por Deus mesmo a amar as Escrituras, porque é por meio delas que Ele fala conosco. Você tem valorizado as Escrituras? Deus fala quando ela é fielmente pregada nos púlpitos cristãos. A cada vez que a gente negligencia a pregação, que a gente troca a pregação autêntica e genuína da palavra de Deus por qualquer outra coisa, a gente demonstra pouco amor, pouco caso pelas Escrituras. Você tem lido as Escrituras, tem meditado nelas, tem refletido no seu ensino. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Se você quer amar as Escrituras, você precisa conhecê-las, precisa lê-las, precisa caminhar com elas, caminhar com a lei de Deus, caminhar com as histórias dos heróis da fé. Você precisa andar junto de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Você precisa conhecer esses nomes: Sansão, Samuel, os valentes de Davi, os homens de Deus nas Escrituras, as genealogias, as cerimônias, as festas, aquelas coisas todas que apontavam para Cristo. Todas essas revelações do Velho Testamento apontando para Jesus. Você precisa andar com Jesus na Bíblia, nos Evangelhos. É isso que vai te tornar, como Paulo disse a Timóteo, homem perfeito, varão perfeito. Quer dizer, uma pessoa madura na fé e perfeitamente habilitada para toda a boa obra. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja com você. Tenham todos um dia abençoado e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.